A informação que eu vou trazer para vocês hoje não é especulação, não é coisa da cabeça de um doido sobrevivencialista. Nós estamos flertando com um gigantesco cisne negro. E se você não sabe o que é um cisne negro, fica aqui no vídeo que eu vou te explicar. Nós estamos flertando com um perigo extremo e chegou a hora da gente falar sobre isso. Um grande cisne negro. O que é isso? Isso é um evento que não estava previsto. Logo, muita gente já vai voltar para a pandemia ou para os grandes cisnes negros da história, não é? Não. Dessa vez é diferente. Dessa vez é um cisne negro que está se formando. Peças que estão se juntando para tornar a situação extremamente difícil. E como nós somos um canal de sobrevivencialismo e preparação, aqui é onde a gente vai discutir esse tema e ver o que a gente pode fazer para se prevenir dos efeitos que isso vai causar. Nós estamos na frigideira e podemos pular no fogo ou, de repente, pular para outro lado que a gente não cai em cima da brasa. Só que está difícil de olhar para outro lado. Cada vez mais difícil de imaginar uma situação onde nós, como sobrevivencialistas, pessoas comuns, conseguimos nos livrar. Eu vou tentar passar para vocês o que eu tenho de percepção quanto a este cenário, quanto ao que está acontecendo agora, baseado em fatos. E aí você decide. Aí fica por sua conta. Exatamente como dar o like nesse vídeo. É por sua conta. Eu preciso dos likes, eu preciso dos seus comentários, da sua inscrição, para continuar com o canal existindo aqui na plataforma da forma que a gente conhece. Ok? Então vamos lá. Vamos começar agora listando o que está acontecendo no mundo hoje. Há pouco tempo atrás estava todo mundo indignadíssimo com a guerra na Ucrânia. Os russos malvados invadiram a Ucrânia com o pretexto de se proteger da OTAN. Olha só, eles queriam se tirar o Tratado do Atlântico Norte ali das portas dele, das barbas deles, e começaram uma baita de uma guerra que foi condenada e mudou o mundo inteiro. Ok. Ao mesmo tempo e logo depois, nós pegamos uma notícia essa semana de que os Estados Unidos invadiram a Venezuela. Simplesmente entraram lá, usaram armas sônicas, fizeram todo mundo passar mal, mataram 50 pessoas e saíram de lá levando o petróleo daquele país. Um lutou por proteção, o outro lutou por, sabe Deus o que, interesse. Não que não tenha interesse de todos os lados. Ao mesmo tempo, eles acabaram de sair daqui e foram para o Irã. Vamos matar gente lá no Irã. Então, assim, não existe bonzinho nessa história. Há pouco tempo atrás, nós vimos Israel moendo o Hamas. Tudo que eles precisavam era só de uma desculpa. A ideia aqui não é enumerar todos os pontos, que se fosse isso, a gente tinha que voltar para a África e para vários lugares que estão em crise no momento. Não, eu não quero numerar todos esses pontos, eu quero que vocês entendam o contexto. Nós estamos num contexto de guerra. Nós estamos num contexto onde basta uma fagulha para tudo pegar fogo. A gente falou até de submarino nuclear na costa de Cuba. Taiwan totalmente sitiada pela China. Então, o contexto militar é uma coisa que você tem que pensar e tem que imaginar que está ficando cada vez pior. Mas é só isso? Não, não é só isso não. Tem mais coisa que pesa na hora que você começa a imaginar que um grande cisne negro pode começar a qualquer momento. A situação militar do mundo nunca foi branda. Agora está muito pior. Não dá nem para especular que nós podemos ter uma nova Guerra Fria. Nós já estamos vivendo essa Guerra Fria. Não é essa a questão. O Brasil, como sempre, totalmente despreparado e menos ainda armado para enfrentar o que está para acontecer, que pode ser, inclusive, uma invasão dentro aqui do nosso território. Você já imaginou ter que enfrentar uma guerra aqui? Pois é, isso está cada vez mais sendo comentado por vários especialistas. Mas não é só isso.
Se uma guerra acontecer, ela vai acontecer num país que não tem justiça, não tem toda uma classe política atuando para nos defender. Como você vai aprovar um orçamento, por exemplo, para defesa, se um ministro qualquer pode dar uma canetada? Ministro esse que está provavelmente condenado por vários crimes que agora estão aparecendo a todo lugar. Você vai ver ministro envolvido com Banco Master, com INSS, políticos de alto escalão, enfim, tanto a classe política quanto a classe jurídica do Brasil está totalmente comprometida e totalmente perdida. Então, além de nós não termos uma segurança propriamente dito, a gente também não tem uma justiça propriamente dita. Na verdade, tem. Tem uma justiça que funciona totalmente vendida em prol de bandido, em prol de traficante e em prol de criminoso. Basicamente, institucionalizamos a violência, institucionalizamos o crime e hoje no Brasil, quem não é corrupto é otário. E, infelizmente, o Brasil caminha cada vez mais para que coisas simples do dia a dia se tornem totalmente ilegais. E por falar em ilegalidade, eu vou colocar mais um tópico para vocês. Nós, sobrevivencialistas, sempre pensamos que devíamos produzir pelo menos uma parte daquilo que a gente consome para, sei lá, um momento de crise, uma necessidade. Essa necessidade pode ser qualquer uma. Pode ser uma greve de caminhoneiros, que é um cenário mais extremo, como pode ser também uma falta de grana naquele mês. Simples. Acabou o dinheiro. Faltou aquele trocado por pão. Faltou aquele trocado para gastar no mercado. Então o que a gente faz? A gente recorre ao nosso quintal. Só que buscar coisas no quintal foi ficando cada vez mais difícil, como se portas fossem sendo fechadas nos nossos narizes. Você já não pode mais comprar uma galinha no pet shop para criar na sua casa. Você não pode sequer criar uma galinha sem pedir autorização para a Anvisa. E se você pedir autorização para a Anvisa e dessa galinha você tirar um ovo, ele tem que ser marcado com código de barras. Mas para marcar com código de barras, você precisa de uma máquina de milhões. Ou seja, várias coisas vão acontecer para que as portas sejam fechadas. Você pode, por exemplo, plantar café na sua casa, mas você não pode vender. Você pode, por exemplo, produzir e fazer material comprado com carne de porco, como, por exemplo, um grande presunto curado, lindo, maravilhoso, mas você não pode vender. Ah, detalhe, você também não pode matar o porco, porque se você matar o porco, você está incorrendo num crime. Se você cavar um poço, é crime. Se você captar água da chuva, é crime. E se você, por acaso, tem placas solares e elas não estão homologadas, ela é crime. Então, assim, além de criminalizar tudo e fechar todas as portas, você vai ver o aumento exponencial de diversas proibições para quem pensa em autossuficiência, para quem pensa em produzir alguma coisa dentro da sua casa. A ideia é quebrar, literalmente, a produção doméstica, seja lá do que for. Ah, mas tem a questão do dinheiro. Pois é, a questão do dinheiro é ainda pior, porque agora, se você faz pão para vender ou tem um plano B para poder levantar uma graninha extra, você está na mira de todo mundo. Eu sou muito ligado a comida e bebida. Sempre fui. Quando a pior crise aconteceu comigo, foi um restaurante, um buffet e a venda de comida que me salvou e conseguiu prover alguma coisa para minha casa. Entretanto, hoje em dia, eles estão caindo, matando até em quem faz o que eu fazia, vender simples marmitas para poder custear alguma grana. Sabe aquela menina que sempre passava lá nos comércios, nas fábricas, vendendo bolo de pote e brigadeiro? Pois é, até ela está bastante encrencada, principalmente com cobrança de impostos e monitoramento digital, que vai começar e já virou uma regra no Brasil. Esse monitoramento começou exatamente há alguns dias e sem prazo para terminar. Agora, qualquer grana que você pegue na mão, seja um Pix ou qualquer outra, é totalmente rastreada pela Receita Federal. Lembra que eles falaram que não iam fazer isso? Pois é,
Político não tem palavra, ele vai esperar a poeira baixar para depois fazer exatamente o que ele falou que ele não ia fazer. Pois bem, nós vivemos também num país de mentira. E para passar por isso tudo, cabe exclusivamente a você. Ninguém, absolutamente ninguém, vai vir te ajudar. Ninguém vai vir te socorrer e te estender a mão quando todas essas crises acontecerem. E o grande cisne negro é um amálgama de várias crises em vários lugares por vários motivos diferentes. Esse é um cisne negro que está sendo formado, porque a hora que um começar, ele vai ter um efeito em cadeia que vai afetar várias e várias coisas ao mesmo tempo. Ninguém achava, por exemplo, que na pandemia nós tivéssemos um problema com comida, e muita gente passou muita necessidade na pandemia. Ninguém imaginava, por exemplo, que nós tivéssemos um problema com petróleo, e nós tivemos, a ponto dos caminhoneiros pararem o Brasil inteiro, há poucos anos atrás. Não acredita? Pesquisa. A memória tem que ser usada também para cenários de necessidade extrema, porque daqui a pouco você vai estar numa situação muito pior que até a Venezuela, que agora dizem que vai ser livre, mas não vai. A síntese de tudo isso é que um cenário de crise, quando começa a se formar, abre uma pequena janela onde você tem que saber muito bem onde você vai alocar cada um dos seus recursos, principalmente recursos financeiros. Mas antes de eu falar disso, eu vou pedir de novo para você colocar o dedo no like e dar aquela fortalecida no canal para a gente poder continuar produzindo conteúdo para você. Vamos lá. Crise financeira é algo que se alastra para todos os lados. É literalmente jogar caquinha no ventilador e esperar se espalhar para tudo. Quando uma crise financeira começa, como por exemplo a de 2008, você vê exatamente o quanto ela pesa na vida de todo mundo. E é por isso que você vai ver agora bancos e governo falido buscando de todas as formas tirar o máximo de dinheiro que eles puder do público. Primeiro porque eles são ladrões mesmo. Imposto é roubo, imposto demais é roubo. Sim, sempre foi. Eu sempre fui a favor de que você desse um jeito de não pagar tantos impostos, e um deles é a produção. Então, para não produzir em casa, eles fecham a porta controlando tudo que você vai fazer. Enfim, estamos totalmente controlados. Ao mesmo tempo que isso está acontecendo, no mundo agora, todas as cotações de metais preciosos, bitcoins e qualquer que seja um meio de proteção estão em alta. E todos os analistas dizem que isso é um pré-cenário de guerra. Todo mundo está se preparando para uma grande guerra, seja ela qual for. Algumas já começaram, como eu disse lá no início do vídeo, mas a grande guerra mesmo, quando as bombas começarem a cair de um lado para o outro, ainda não começou. E é dessa janela que eu estou falando. Uma janela onde você vai ter que fazer pequenas preparações pontuais para poder se safar. E essa é a hora. O cisne negro está prestes a começar. Essa é a hora de você reabastecer os seus estoques, ter alimento básico, principalmente para emergências. E eu não estou falando só daquelas emergências climáticas, não, que estão assolando o Brasil também. Essa semana a gente falou de tornados, a gente viu ventanias e várias cidades, principalmente do sul e sudeste, detonadas por conta de eventos e até tufões e tornados que aconteceram. Isso nunca aconteceu antes. O desequilíbrio ambiental está começando a comprar o seu preço, e você tem sim que preparar sua casa e sua família para esse cenário, elaborando protocolos para usar quando isso acontecer. Mas pense também em ter os suprimentos. Ninguém come prata e ouro, ninguém come Bitcoin. Nós comemos alimentos. Então, alimento e água é uma questão extremamente básica para você se preocupar agora. Como está a água da sua casa? A água da sua casa, se ficar uma semana sem água, você consegue ficar de boa e suportar pelo menos uma semana? Pois é, são essas questões
que você vai ter que começar a responder agora. Como está o armazenamento de alimentos da sua casa? Você está armazenando alimentos de verdade? Não tá? Não sabe como? Nós temos um e-book aqui embaixo que vai te ajudar demais nessa situação. Ele vai te ensinar tudo o que você precisa saber para você armazenar alimentos corretamente, para fazer realmente um estoque que você não vá perder, um estoque que vai estar com você se o pior momento chegar. E, segundo dizem, vai chegar em breve. Acesse o link aqui embaixo que você vai ser direcionado lá para o Hotmart e vai ter acesso. Também nós temos uma playlist completamente gratuita para você aqui, ensinando o protocolo 550, que é um protocolo, um curso totalmente visual que você pode acessar e assistir horas e horas de armazenamento, de como a gente faz e prioriza as coisas aqui em casa. O canal já tem uma certa experiência nesse tema e bastante gente já usou os nossos recursos. Então, fica à vontade, com o livro você vai andar um pouquinho mais rápido, mas se você acessar o canal, você vai ter todas as informações que você precisa para ter pelo menos o básico. E quando eu falo de básico, eu não quero ficar só nesses 2 temas, não, 2, 3 temas, não, eu quero ir para mais longe. Eu quero saber se você tem os remédios que você precisa. Sim, porque já, quando uma crise dessa acontece, a primeira coisa que falta é remédio. Muitas pessoas precisam realmente de medicações a longo prazo. E com o governo falindo, uma grande dependência do SUS, talvez seja hora de você alocar alguns recursos para ter um pequeno banco de remédio. Você vai pegar ali os principais remédios disponíveis no mercado que não precisam de receita. Passa numa consulta do SUS, pega um pouco de amoxicilina, um pouco de remédios para dor, uma coisa um pouco mais pesada, e principalmente você que tem hoje já uma condição pré-existente, uma comorbidade, vá atrás dos seus remédios e tenha pelo menos um mês extra de remédios para garantir que você não fique sem se algo acontecer. Você sabia, por exemplo, que o governo americano bloqueou a insulina dos argentinos assim que começou a Guerra das Malvinas? Pois é, hoje a posse e o direito de ter algum remédio é uma arma de guerra. E todas essas armas sujas de guerra voltaram a ser usadas novamente. Sim, quem controla os alimentos controla a sobrevivência. Quem controla a água controla a sobrevivência. Isso vai explicar para vocês centenas de coisas do nosso dia a dia. Hoje, nós somos completamente dependentes, a grande maioria das pessoas é completamente dependentes do governo para praticamente tudo. Ou seja, eles estão escravizados e controlados dentro dessa situação. Você quer isso para você também? Você chegou até aqui, você se tornou um sobrevivencialista. É hora de você começar a pensar que quanto mais suporte você tem, mais liberdade você tem e mais chance de passar por uma situação como essa que está cada dia absolutamente mais complicada. E quem diz isso não sou eu, são as notícias, são os pensadores de estratégias de geopolítica, enfim, até canais que não estão totalmente vendidos diretamente para o governo e para outras instituições como a TV aberta, por exemplo. É hora de você buscar mais informação, é hora de você fazer preparações sólidas que vão funcionar e vão te garantir para daqui a um tempo, e principalmente é hora de acalmar a mente e fazer as coisas com mais frieza. É hora realmente de você pensar. Eu, por exemplo, estou saindo agora para buscar suprimentos. Embora eu já esteja num ambiente propício para isso, eu sei que muita coisa vai faltar e que eu posso estar numa situação muito difícil. Então eu estou saindo agora atrás dos meus remédios, de suprimentos para minha família, de um pouco mais de comida para o meu estoque. É assim que funciona. É aos poucos. Se você fizer aos poucos, todo o tempo, você não precisa sair na correria quando a nhaca bater no ventilador. Eu sou o Batata, esse foi mais um checkmate do Guia do Sobrevivente para trazer para vocês o que eu acho que é talvez a situação mais perigosa e o clima mais pesado que nós enfrentamos nos últimos tempos. E a confluência de tudo isso vai gerar, sim, um cisne negro que vai ser devastador. Então é hora de você começar a se preparar e parar de pensar porque uma coisa está acontecendo a alguns quilômetros de você que ela nunca vai te afetar.
porque ela vai. Estejam preparados, fiquem seguros. Eu sou o Batata, esse foi o Guia do Sobrevivente. Enfia o dedo no like e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.